Estou muito feliz também de estar com meu amigo, pastor Gilson aqui. Esse homem que tem um coração fascinante. Me admira e me inspira. Obrigado pela sua vida. Sabia que em 2019 foi quando nós chegamos em São Paulo e era uma época de muito frio. Eu nunca tinha visto frio na minha vida. A vida inteira morando no Nordeste. Eu não tinha nem blusa de frio, para você ter ideia, irmão. E eu vim para São Paulo calculando todas as coisas, menos o frio. E a gente estava em uma reunião de pastores e eu estava com muito frio naquele dia. Era noite já, umas 9, 10 horas da noite. Eu lembro que encostei no cantinho assim da parede. Eu digo, cara, vou me encostar aqui para ver se eu aguento passar essa noite. E a gente se conhecia pouco. Ele me viu de longe, olhou para mim, foi lá e disse: ô nordestino, você está com frio, né? Eu disse: eu estou morrendo já. Vai dar hipotermia. Aí ele tirou uma blusa de frio que ele estava e me deu. Tenho guardado até hoje. Foi o primeiro presente que eu ganhei aqui em São Paulo. Foi uma blusa de frio desse amigo precioso que está aqui. A gente está junto até hoje. Mas eu tenho uma palavra para compartilhar, pastores. É uma palavra assim um tanto séria, desafiadora, mas do trono de Deus. E eu já peço a você que abra seu coração, deixe o Senhor te ministrar. Quem está lá mais no fundo, se quiser vir mais um pouquinho para cá, para a gente fazer aqui uma fogueira santa de Israel, fica mais gostoso olhar nos seus olhos, te ver mais de perto. Vai ser bom demais. Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 12. Tenho certeza que você não precisa nem abrir para saber, porque você já sabe, porque você é pastor. Você já pregou esse texto aí trocentas vezes aí na sua igreja. Mas eu quero repensar com você esses versículos. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Só até aqui. Você está pronto, meu irmão? Olha, eu vou te falar, tem coisa que a gente não está nem pronto, mas é bom receber. Então, se está pronto ou não, receba nessa noite. Eu quero pensar com a cabeça de pastor de verdade aqui com você hoje. E eu penso que só quem trilhou o caminho do pastoreio vai entender verdadeiramente o que é o pastoreio. Um pregador itinerante que prega aqui, prega ali, mas ele não viveu a experiência do pastoreio. Ele pode até, por estudar, por ler livros e etc., saber explicar algumas coisas da vida de um pastor, mas só vai saber de verdade, falar sobre o verdadeiro pastoreio quem pastoreia. Se não tiver com a mão naquela massa ali, você não vai saber o sabor daquele pão. É por isso que o que eu vou falar hoje tem marcas de uma jornada, de uma caminhada, que me fez descobrir algumas coisas que eu acho que é pertinente a gente falar para essa era.
eu me converti, eu tinha 13 a 14 anos de idade. Eu queria uma outra coisa para a minha vida. Eu nunca imaginei ser pastor, nunca imaginei, nunca busquei, nunca bati em porta, nunca nada. Até porque eu não me achava com cara de pastor, até hoje eu não me acho. Né? Eu me acho com cara de outras coisas, mesmo de pastor. Depois eu descobri que não é sobre cara, é sobre coração. Mas enfim, até descobrir isso, era uma questão que eu tinha que me resolver comigo mesmo e o chamar de Deus para a minha vida. Mas enfim, Deus me empurrou dentro da piscina quando eu estava distraído. Já te empurraram na piscina, você está aqui distraído, e alguém te empurra. Pronto, foi assim que Deus fez comigo. Eu vinha passeando e de repente Ele me jogou dentro da piscina e eu tive que abraçar o chamado dEle. E nisso eu fui crescendo, me converti naquela igreja, me casei naquela igreja e me tornei o pastor daquela igreja. E pastorei 10 anos essa mesma igreja. Eu só saí dessa igreja para vir para São Paulo, irmão. Porque na minha cabeça era assim, que eu ia jubilar ali, eu ia ser pastor até o final da minha vida naquela mesma igreja. E estava tudo certo para mim. Como eu estou te dizendo, eu não fico forçando as portas, não fico atrás de nada. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Deus quiser dar, Ele vai dar. Está tudo na mão dEle. Eu aprendi uma coisa, eu estou na mão dEle, não estou na mão do diabo. E enfim, só que assim, embora pareça ser bonito o que eu estou te falando, dentro de todo esse processo tem muita coisa que foi dolorosa demais. Muita coisa revoltante. Muita vontade de não querer de fato essa vida. Porque você acaba experimentando tudo aquilo que muita coisa daquilo que você jamais imaginaria que ia experimentar. Eu não estou falando de coisas boas, estou falando de coisas ruins mesmo. Traição, inimizade. Enfim, você é pastor de igreja, você sabe do que eu estou falando. Só que chegou uma hora que você entende que tudo isso faz parte. Como Paulo disse, não me envergonho das minhas cadeias, não me envergonho das minhas algemas, eu não me envergonho de nada disso. É prazeroso, por Cristo, padecer o que é necessário padecer e ponto. E aí a gente firma a nossa identidade no nosso chamado e aconteça o que tiver que acontecer, a gente não vai sair disso. Só que ficam as marcas, e agora não mais com dor, mas com experiências para a gente poder falar algumas coisas. E uma das coisas que eu aprendi, um pouco que eu vivi, muito, muito menos do que o pastor Emerson e a pastora Cátia, pelos anos de estrada, é que se a gente não tomar cuidado, a gente vai chegar a um momento que a gente vai confundir demais uma coisa, e é sobre isso que eu vou falar hoje. A gente vai confundir intuição com direção. E muito das coisas ruins que eu vivi foi porque eu, em nome da intuição, achando que era uma direção de Deus, eu fui fazer. E o resultado disso foi amargo. Porque assim, você não está em pecado, você não está em um lugar assim, fora do contexto que Deus queria que você estivesse. Então na sua cabeça passa o quê? Se veio essa ideia, quem foi que deu? Sim ou não? Só que assim, Deus deu ao homem a capacidade dele ter intuições. Só que quando eu e você aceitamos a proposta do chamado de Deus para a nossa vida, morre a nossa intuição, para que nasça em nós a direção dele. Está todo mundo aqui, gente? Você está pronto para isso mesmo? Então preste atenção, porque esse versículo para mim, ele rasgou o meu coração. Porque esse é um texto que Deus deixa muito claro uma coisa. Sabe
Sabe aquele texto que Deus faz questão de assim, eu não vou deixar nenhuma dúvida na tua cabeça sobre o que eu quero dizer. Na verdade, Deus sempre foi no ponto. Ele nunca falou nada para deixar a gente com dúvidas. Então esse texto, ele faz questão de separar duas coisas. Quais? Ele separa o que é a mente do homem e o que é a mente de Deus. Porque ele diz assim, os seus pensamentos. Depois ele diz, os meus pensamentos. Então ele está dizendo assim, uma coisa é o que você pensa, outra coisa sou o que eu penso, é o que eu penso. Aí diz assim, os teus pensamentos têm uma medida e uma altura. Os meus pensamentos têm outra medida e outra altura. Ele é claro. Só que nós, pastores, talvez ainda não aprendemos a discernir na nossa movimentação diária o que fazemos, se parte do que a mente do homem está pensando ou se parte da mente de Deus. E é aqui que ele vem deixar claro para a nação. Ele vem dizer assim, vocês têm um tipo de caminho, eu tenho o meu caminho. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus, ele não considera as nossas boas coisas fidelidade. Vou repetir. As coisas boas que eu e você fazemos, Deus não considera isso fidelidade. Porque fidelidade para Deus é outra coisa. Mas o que nós pastores muitas vezes pensamos? Se o que eu estou fazendo é bom, para Deus isso é fidelidade. Só que para Deus, fidelidade não são as coisas boas que eu faço. Para Deus, fidelidade é obediência àquilo que Ele mandou fazer. Porque tem muita coisa boa que eu estou fazendo que Deus não me mandou fazer. É por isso que Deus, Ele tem os seus pensamentos e os seus caminhos. Porque para a gente construir aquilo que o Senhor nos pediu, eu vou precisar chamar você aqui, como diz lá no Nordeste, no acocho. Sabe o que é acocho? É no aperto aqui comigo. Para a gente construir o que Deus está querendo que a sua igreja construa nesses dias, nós pastores vamos precisar de mais radicalidade. Deixa eu te explicar uma coisa. A cruz de Cristo por si só, ela já é escandalosa. A cruz, por si só, ela já fere. É por isso que eu não preciso acrescentar nada para apertar ou pesar, porque a cruz por si só, ela já tem um tipo de mensagem que ela já cumpre o seu propósito exato. Não é para mais e não é para menos. Então eu não posso jamais acrescentar nenhum tipo de peso para as coisas se ajustarem, porque ela tem uma mensagem exata. Eu também não posso aliviar o peso de nada para que as pessoas se adequem.
Pergunta-se para esse pastor do seu lado: o que você está pregando, pastor? Você está aliviando ou você está acrescentando? Como por exemplo, quantos de nós aprendemos assim, que Deus tem dois tipos de vontade: a vontade soberana e a vontade permissiva? Já ouviu alguém pregar isso? Se eu te disser que Deus só tem uma vontade, e que a vontade permissiva é uma invenção da religião, e sabe por que a religião inventou a tal da vontade permissiva? Para tranquilizar a consciência de quem quer viver em desobediência. Então, para manter as pessoas no nosso curral não. Você entendeu? A gente fala para algumas pessoas, é a vontade permissiva, meu querido. Não, Deus não tem vontade permissiva. A vontade dele é uma só. Sabe quando Jesus ele diz assim: eu edificarei a minha... Vamos lá. Eu edificarei a minha igreja. Está claro ou não está, gente? Ele está dizendo assim, posso traduzir? Essa é a minha tradução, versão pastor Jean. A minha tradução é assim, ó: eu não preciso das suas boas ideias. A igreja é minha e sou eu que edifico. Tá, se ele não precisa das minhas boas ideias, o que ele quer de mim? A nossa obediência. Pastor, então a gente não vai precisar mais ter estratégias na igreja? Escute, porque não é isso que eu estou dizendo. Porque Deus é um Deus estratégico. Quantas vezes Davi ia para a guerra e dizia: Senhor, subo ou não subo para a guerra? Aí Deus dizia: Davi, você vai. Só que assim, hoje você vai por esse lugar, mas amanhã você vai mandar uma equipe por um lado, uma equipe por outro e outra por trás. Deus está fazendo o que aqui? Criando uma, mas nasceu na mente de quem? Sabe qual é o problema? É que a gente quer criar estratégias para a igreja crescer a partir da mente do homem e não da mente de Deus. A estratégia que você está usando na sua igreja, pastor, você foi buscar onde? Pastor, fui lá em Bogotá. Ah, foi? E se Deus deu aquela estratégia só para aquele cara, para aquele lugar? Mas sabe o que é que nós pastores gostamos? Do que funciona. E assim eu estou falando nós, porque eu não estou fora disso não, tá? Porque eu já fui atrás dessas estratégias. Posso avançar mais um pouquinho? Então escute. Nesse texto que eu acabei de ler, no início, ele diz assim: os meus caminhos, ou seja, eu sou o caminho. Ele não está dizendo, eu vou te trazer o caminho. Não, eu sou o caminho. Então não é Deus trazendo o caminho, sou eu entrando no caminho dele. Ok? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é esse caminho?
Cristo. Vamos lá? Quem é o caminho? Então, se Cristo é o caminho, quem é a mente de Deus? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você lê o Antigo Testamento, leia nesse prisma, nessa perspectiva. Tudo está apontando para uma pessoa. Quem? Então, quando você lê qualquer coisa no Antigo Testamento, onde Cristo está aqui? Então, quando Deus diz os meus caminhos e os meus pensamentos, Ele está simplesmente pré-anunciando o Filho. É por isso que Jesus, Ele disse o quê? Em João, eu sou. Continuando o texto. Aí o texto diz o quê? O texto continua dizendo o seguinte. Versículo 10. Aí ele faz uma analogia. Assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, se que primeiro reguem a terra, fecundem, faça brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim, isso aqui é comparativo. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Escute o que ele está querendo dizer aqui. Primeiro ele está dizendo assim: saiba separar o que é seu e o que é meu. O que é seu pensamento e o que é meu pensamento. O que é seu caminho. É assim, não construa o seu caminho e no meio dele me chama para consertar o que você começou. Porque tem muito pastor que é assim. Começa, não, porque Deus falou comigo. Deus me disse. É a geração do Deus disse, do Deus me disse, do Deus falou, porque Deus. Eu não estou dizendo que Deus não fala, mas, cara, eu acho que tem coisa que a gente não vai pensar, nem pôr o nome, não põe o nome de Deus. Cara, a mãe ficou com vontade de fazer isso, e pronto, vai e faça. Agora, Deus me disse, para que pôr Deus? Aí quando chega no meio do caminho, acontece a caca. Aí Deus disse de novo, Deus disse que eu tenho que voltar para o zero. Não, Deus não disse nada, desde que você saiu. Rapaz, olha, eu tive um problema esses dias com uma pessoa na igreja. Está sendo transmitido ou só gravado? Só gravado, né? Não, se for só gravado não tem problema. Está transmitido, olha que bênção. Não vou poder falar umas coisas. Tá só pastor aqui, eu vou ficar só aqui. Mas eu vou falar. Eu tenho papo meu, eu vou falar. A pessoa chegou, se mudou de cidade, foi morar em Jundiaí. Eu disse, mas o que você vai fazer aqui? Está só começando aqui. É um embrião ainda, hein? Olha, meu Deus, rapaz, toma cuidado. Não, eu e minha família oramos, e Deus falou com a gente, Deus nos deu uma palavra. Rapaz, ele me mostrou um monte de palavra que Deus disse, que Deus disse, que Deus disse. Pum. Eu disse, tá bom, muda. Mudou. Porque Deus falou, né? Então eu vou dizer o quê? Deus falou. Eu vou dizer não? Não, pai, Deus está falando. Mudou. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, aí começou a engasgar o negócio. Engasgou. E eu só olhando. Fulana, atrasou o aluguel. Assim, não é nem sobre dinheiro, não é questão, não é dinheiro. É encaixar na construção do propósito. E aí não encaixava, e tinha que ficar achando jeito, tinha que mexer para lá, mexer para cá. Teve uma hora que rapaz, quer saber de uma? Eu não vou ficar achando jeitinho para encaixar que está desencaixado, não. Aí eu olhei, vem cá, você tem certeza mesmo? Não, mas não sei o quê, porque fulano, porque você, porque isso, porque a igreja, porque... Resumindo, me procurou, disse, Deus falou com a gente para a gente voltar. Rapaz, o Deus que falou no começo do ano já está desfalando no meio do ano.
Quando o meu Deus fala, não é assim não. Quando o meu Deus fala, Ele sustenta. Rapaz, tem os perrenguezinhos? Tem tudo isso aí. Mas assim, Ele sustenta. Eu sei o que eu estou falando. Porque Ele está dizendo assim, ó, sabe a chuva que desce dos céus, que rega a terra? Pronto. Sabe para que essa chuva é enviada para a terra? Para achar o broto da semente, para ela dar fruto. Porque a chuva tem um propósito. E qual que é o propósito da chuva? Regar para quê? Para que ache a semente? Onde é que foi plantado? Ponto. Quando a chuva acha onde a semente foi plantada, ela brota, ela cresce, ela ramifica, ela dá fruto. Rapaz, isso aqui tem um negócio poderoso, tão poderoso por trás disso aqui que você não tem ideia. Deixa eu te explicar, é assim, ó. Tudo que Deus envia do céu, anote isso. Tudo que Deus envia do céu, tudo que vem de lá, só vem para produzir algo. É por isso que Ele está dizendo: tome cuidado para as coisas que você vai fazer para mim não nascer da tua mente. Porque se nascer da tua mente é da terra que está vindo. Mas se nascer da minha mente é do céu que está vindo. E se vem do céu vai dar fruto uma hora. Aí ele diz assim: assim é a palavra que sai da minha boca. E o que é que acontece com a palavra que sai da boca dele? Não volta sem antes cumprir o propósito. Deixa eu traduzir. Todo pensamento de Deus reverbera em produção e frutificação. Vou repetir. Tudo que sai da mente de Deus não sai só para te trazer informação. Tudo que sai da mente de Deus sai para produzir e para frutificar. Esse negócio de dizer que Deus disse, Deus falou, pai, mas não produz nada. Quando alguém te disser, pastor, da sua comunidade de fé, que Deus falou com ela, apenas balance a cabeça. E espere. Porque o que vai selar, se foi Deus que falou com ela, é se vai ter fruto. Está aqui, pastor? Então preste atenção numa coisa. Você sabe como é o nome da produção de Deus? O nome da produção de Deus se chama fruto. É por isso que Ele só trabalha com a semente. Escute, o alvo de Deus é que frutifique, mas Ele começa trabalhando com o quê? Com a semente. E o que é a semente? A semente é aquilo que ainda não apresentou o resultado. Está pronto agora, pastor, para ouvir? Por que então, pastor, que você só quer apostar e acreditar nos talentosos? Nada contra quem tem talento. Eu sou uma pessoa talentosa. Gosto e amo de pessoas talentosas. Mas se acreditar de verdade, é na semente. Mas por que nós nessa era não queremos mais investir na semente?
dá trabalho, pastor. E sabe o que a maioria dos pastores não querem? Ter trabalho. Ih, vai demorar demais. Cadê? Tem talentoso. Tá podre por dentro, mas tem um talento extraordinário. Aí a gente empurra no altar para ministrar a podridão que carrega dentro de si na cabeça das pessoas que vêm buscar algo genuíno. Deixa eu te falar uma coisa, pastor. Quem está unido a Deus, é impossível não frutificar. É por isso que não tem a ver com a geografia, não tem a ver com a rua mais movimentada. Ai, a minha igreja, ela está num lugar bem escondido, ninguém nem sabe. Ai, eu ainda estou no bairro. Se eu fosse para a avenida principal, eu duvido que não ia explodir. Larga de ser besta, pastor. Não é o lugar, não é a geografia, não é a rua movimentada. É você ter uma fonte que está brotando água doce, água pura, água limpa, água viva. Tem água viva aí, pastor? Se tem, os sedentos vão achar essa água, pastor. Deixa eu te mostrar uma coisa, pastor. Fruto é muito mais do que resultado. E aprenda isso, por favor, pastor. Resultado não é sinônimo de fruto. Vou ter que tocar nesse ponto de novo. Sabe o que a maioria de nós pastores gostamos? De ver a igreja cheia. E eu vou te falar, não é que eu não gosto, eu gosto. Qual é o pastor que não gosta de domingo, né? Que é o culto oficial da gente. Olhar assim, ver as cadeiras cheias, gente em pé, os obreiros tudo desesperado. E quando os obreiros estão desesperados, o pastor está assim, aleluia, oh glória, oh Jesus, obrigado. Os obreiros estão desesperados, o pastor está feliz. É assim ou não é? A gente aprendeu a gostar do número. A gente aprendeu a gostar da igreja cheia, porque isso nos revela resultado. Só que assim, uma igreja pode ter resultado e não ter fruto. Nós vamos ter que fazer uma escolha nessa noite. Você quer começar por onde? Pelo resultado ou pelo fruto? Porque assim, ó, para ter resultado você não precisa morrer. Abra aqui, João 12, 24, coloque aqui. Por favor. Na verdade vos digo que vai dar muito resultado? Muito fruto. Deixa eu traduzir. É assim, ó. Quando você chegar num lugar, pastor, essa é a minha leitura. E é bom que eu já vou dizer aqui, se você me convidar para pregar na sua igreja, você nunca vai fazer isso comigo. E o pastor te pegar pela mão, e a primeira coisa que ele vai te mostrar,
É o tamanho do prédio. Esse pastor está preocupado com o resultado. Mas se o pastor, quando você chegar na igreja dele, pegar a esposa e o filho e disser assim: aqui está a minha família, pastor. Isso é fruto. É por isso que quando eu sinto com o pastor Emerson, é impossível a gente não falar da família. Ele fala mais do filho do que outra coisa. Pensa num pai apaixonado pelo filho. Porque assim, ó, os resultados, eles são consequência de nós priorizarmos o fruto. Vocês desanimaram não, né? Então o que esse versículo de João 12:24 revela para mim? Ele me revela que para que alguma coisa de Deus viva em mim, alguma coisa de mim precisa morrer para Ele. E sabe o que é triste? Que tem muitos pastores pedindo para crescer, mas não quer morrer. Pastor, por que minha igreja não cresce? Aí Deus olha: porque você não morre, filha da mãe? Você quer crescer para ir para as reuniões de pastores, para dizer quantos membros você tem? Eu conheço muitos empresários com muitos resultados, mas vai ver a família. Por que eu estou falando isso, pastores? Porque o nosso caráter não se fundamenta nos nossos resultados. O nosso caráter, ele é reconhecido pelos nossos frutos. Então preste atenção, porque esse versículo está falando o seguinte: Deus está mandando a chuva. E para que Deus está mandando a chuva? E aqui vai te responder, pastor, você que está orando, pedindo para Deus trazer uma chuva de crescimento na sua igreja. Quando Deus manda a chuva, Ele não manda a chuva para que os homens se sintam bem. Vou repetir. Normalmente, quando a chuva vem, a gente pensa em quê? Ai, que momento gostoso para a gente dormir, ficar em casa. Ai, estava um calor. Ai, essa chuva. Então a gente olha para a chuva na perspectiva de quê? De que ela serve para o meu bem-estar. Diga: a chuva que Deus manda não é para o nosso bem-estar. Então, pastor, por que Deus manda a chuva? Escute, nesse texto, chuva é um assunto de produção e não de bem-estar. É por isso que eu e você não pode orar por algo maior para nos sentirmos melhores. Tem muito pastor frustrado em muita coisa que ele tentou e deu errado. E sabe onde é que ele está tentando acertar? No ministério. Para quê? Para sanar a dor das frustrações que viveu na vida. Então ele quer dar certo no ministério, para olhar para trás e dizer: pelo menos aqui no ministério deu certo a minha vida. Eu perguntei: você está pronto para essa conversa? Você disse que estava. Então eu não posso orar para Deus me dar um crescimento, me dar mais gente, me dar uma estrutura maior, me dar um prédio maior, para que eu me sinta melhor e mais confortável, porque isso não converge com a ideia do pensamento de Deus. Porque para Deus chuva não é para me deixar confortável, é para que produza mais frutos. É assim, ó. Se você crescer, pastor, você vai crescer para servir mais.
Está vendo? Ou você quer crescer para que te sirvam mais? Ah? Você está entendendo que a gente precisa? Eu preguei ontem isso. Quase que eu prego o que eu preguei ontem aqui hoje, mas Deus, ele veio e disse, não, eu quero que você fale isso aqui. A sensação que eu tenho é que parece que a gente está precisando fazer recálculos de rota, como pastores. Dá para imaginar uma coisa dessa? E aí toda aquela nossa ansiedade de ganhar a cidade, ela parece que a gente vai ter que dar uma pausa. Por quê? Porque como que eu vou trazer os de fora para achar aqui dentro todo mundo perdido? Como que uma igreja vai estar na rota certa se o pastor está na direção errada? Se eu prospero, sabe para que eu prospero? Para servir mais. Se eu sou curado, sabe por que eu sou curado? Para curar outros. Se eu sou liberto, sabe por que eu sou liberto? Para libertar outros. Não é para me sentir melhor, é para servir melhor. Aleluia. Sabe por que foi que Cristo te chamou? Tem pastor, cara, que está querendo fazer um plano de carreira. Cara, que vergonha. Que vergonha. Eu nunca fiz absolutamente nada pensando em dinheiro. Eu posso falar com autoridade isso aqui para você. Nunca fui atrás de fazer nada para Deus pensando no dinheiro que aquilo ia me dar. Eu vejo pastores hoje querendo fazer um plano de carreira, uma aposentadoria. Deixa eu fazer logo o meu pé de meia, né? Porque já garante aqui o meu, da minha família. Olha que miséria. Ele não te chamou para te trazer uma vida mais confortável. João 15,16, olha para que ele chamou a gente. Põe aqui. Não me escolhestes vós a mim, mas fui eu que escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedistes ao Pai, Ele vos conceda. Não foi você que veio, não fui eu quem vim, foi Ele que foi lá e me encontrou, me achou, me resgatou, me redimiu, me trouxe, firmou os pés sobre a rocha e disse: agora vá e dê fruto. Mas sabe qual que é, na minha concepção, o maior investimento que Deus faz em nós? Não é dinheiro. O maior investimento que Deus faz em nós é uma palavra. Olha para o pastor que está do seu lado, diga para ele assim: você não precisa de mais nada, você só precisa de uma palavra. Eu sei o que eu estou dizendo, sabe por quê? Porque tudo que eu estou vivendo hoje é fruto de uma só palavra. Foi só uma palavra que eu recebi. Uma palavra abre caminhos aonde não existe. Mestre, se és tu mesmo, manda-me ir até ti. Vem, Pedro. E na hora, a palavra que foi liberada, vem, desconstruiu toda a natureza das coisas para construir a natureza do reino do Espírito. Porque não é da natureza do homem andar sobre as águas, mas quando ele libera uma palavra, ele muda a natureza das coisas.
É por isso que o impossível na boca do médico é o impossível, mas na minha vida e na tua vida é só uma opinião. Diga para você, pastor, não existe impossível. Você não crê nisso? É só uma opinião. Vai morrer daqui a 3 meses. É a opinião do médico. Não vai ser ninguém na vida. É a opinião do pai e da mãe que estava revoltado naquela hora. Você escolhe acreditar no que estão dizendo, no que você está vendo, ou no que Deus te disse. Porque quando Pedro desce, que começa a andar, tá no texto, diz que ele começou a ver a força do vento e começou a afundar. Quando foi que ele começou a afundar? Quando ele começou a observar a força do vento. Então sabe o que é o medo? O medo é tudo aquilo que os seus olhos veem fora da palavra que Deus te disse. Não, você não entendeu. Tudo que Satanás vai trabalhar para tirar eu e você do plano de Deus é tirar os teus olhos do que Deus te disse, para você começar a ver aquilo que está na sua frente. Mestre, nosso irmão está morto e a culpa é tua. Demorou demais. Mas o que foi que eu mandei dizer antes? Consegue entender? Ele mandou ou não mandou uma palavra antes? E qual foi a palavra? Esta enfermidade. Mas para o quê? Ele mandou uma palavra antes. Mandou ou não mandou? Deixa eu te falar uma coisa, pastor. Sabe por que muita coisa na tua vida está afundando? Porque a despeito da palavra que Deus já mandou na frente para o teu chamado, você deixou de olhar para ela, para olhar para as circunstâncias. Alô? Eu vou dar um conselho que muitos pastores eu sei que não vai seguir, mas eu vou dar. Eu estou fazendo isso. E está dando muito certo. Tem muita gente que todo final do culto vem para a gente fazer uma oração. Porque a perspectiva dessas pessoas, ou a expectativa dessas pessoas, é que uma oração que a gente vai fazer vai mudar a vida dela. E eu vou te garantir uma coisa, não muda. Porque o que essas pessoas precisam não é de uma oração nossa, é de uma palavra de Deus para a vida delas. E sabe o que é que nós estamos fazendo? Roubando essas pessoas de se conectarem a uma palavra que Deus tem para a vida delas com as nossas orações pentecostais. Você tem coragem de chegar para essa pessoa e dizer: você não precisa da minha oração. Você precisa entrar no teu quarto, falar com o teu pai em secreto, para que ele gere uma palavra dentro de você. Isso vai mudar a vida dela. Cara, você não tem noção do poder que tem a palavra que ele diz sobre nós. É por isso que a maior demonstração de amor que ele espera de nós, sabe qual é? Você nunca leu isso? A maior demonstração de amor que Deus espera de nós, sabe qual é? Ele diz assim, ó: se vocês me amam, guardem. Mais uma vez. Se você me ama, então ele está dizendo assim: aquele que diz que me ama, revela o seu amor por mim, quando guarda o que eu digo. É por isso que quando você descobre o amor dele, você começa a se apaixonar de amor por ele.
E aí você descobre nessa relação de amor que a maior demonstração de amor que Ele espera que a gente transmita para Ele é quando tudo está virado de cabeça para baixo, conspirando contra, mas você continua guardando o que Ele disse para você. Escute. A gente nunca vai saber o que uma pessoa pensa se a gente não se comunicar com ela. A maneira mais honesta de conhecer o pensamento de alguém é se comunicando com ela. Quando você começa a se comunicar, essa pessoa começa a falar, você começa a descobrir os pensamentos dela. Então, para eu conhecer os pensamentos de Deus, eu preciso me relacionar com quem? Com Cristo. Porque Cristo é a expressão falada dos pensamentos de Deus. Vou repetir. Cristo é a expressão falada dos pensamentos de Deus. Então, Cristo é a mente de Deus. Cristo é o caminho de Deus. Lembra lá no Monte da Transfiguração, quando apareceu Moisés e Elias? Quem é pastor já sabe disso, eu não vou ficar teologizando, mas você sabe que ali é a aparição da lei dos profetas. E aí Pedro diz assim: façamos 3 tendas aqui, mestre. Uma para Moisés, uma para Elias e uma para ti e para a gente, né? Aí de repente uma voz brada do céu. E quando a voz brada do céu, diz assim: este é o meu filho amado. Mas quem está ali junto? Moisés e Elias. A lei e os profetas. Quando ele diz, a voz diz: este é o meu filho amado. Sabe o que a voz termina dizendo? A ele ouvi. Ele está dizendo assim: daqui para frente não é mais a lei, e não é mais os profetas. Daqui para frente você vai ter que ouvir ao Filho. Por quê? Porque ele é a expressão falada dos pensamentos de Deus. Mas sabe o que é triste? É assim, é um triste assim, sofisticado. Sabemos mais de Moisés, Davi, Elias, mas não sabemos de Cristo. Alô? Eu vi, pastor Elvis, que agora começou a cair a produção, porque começou a pesar, né? Posso frustrar alguns teólogos aqui? E eu não tenho nada contra, porque eu precisei passar 4 anos dentro do seminário, foi maravilhoso. Mas eu preciso frustrar a mim mesmo. É que Jesus, Cristo, a gente não conhece por estudar a Bíblia. Está assustado? Não se assuste não. Porque Cristo só se conhece por um lugar. Revelação. Não foi carne nem sangue. Ou seja, o que é carne e sangue? Não foi a mente do homem que te fez saber disto, mas o meu Pai que está aonde? Ou seja, foi uma informação do céu e não da terra que te fez saber o que você sabe agora. Pergunta para mim: pastor, como é que conhece a Cristo? Pergunta: como é que conhece a Cristo?
João 14, 21. Põe aqui. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os... Esse é o que? E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e o quê? O que é se manifestar a Ele? Ele vai se fazer revelado a você. Chora, calara. Isso é gostoso demais. Isso é poderoso demais. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está estudando a Bíblia. E a gente está anunciando o que a gente está estudando, mas não o que está nos sendo revelado. Peraí. Gálatas 1,16. Põe aqui. Gálatas 1,16. Calma. Deixa eu fundamentar isso. 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, me chamou pelo quê? Pela sua graça. Ele está falando de quando que ele reconheceu que foi chamado. Próximo. Revelar em mim, para que eu o... Escute, pare aqui. Ele está dizendo assim, ó. Hoje eu entendo que Deus me escolheu quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe. Mas Ele me escolheu para quê? Para mim. E depois que Ele me revelar, eu vou fazer o quê? Epa. Então, o que respalda a pregação? Cuidado para você não pregar só o que você estudou. Porque você pode só acrescentar informação na cabeça das pessoas. Porque o que vai mudar e transformar a vida das pessoas não é o que você estudou. É o quanto do que você estudou já foi revelado a você. É tipo assim, ó, você sabe o que é graça? Graça é muito mais do que perdão de pecados. Infelizmente limitamos a graça a perdão de pecados, um favor que a gente não merecia e foi perdoado porque não merecia. Graça é muito mais do que isso. Você sabe o que é graça? Graça é a gente ter o privilégio de receber a revelação de Cristo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos querem que Cristo se revele a você? Você sabe como foi que Cristo se revelou a Paulo? Não, aquela lá que ele ficou cego, tal, ali é o princípio das dores. ali não foi dor, ali foi só o encontro, o encontrozinho. Que não foi encontrozinho, claro. Mas aí, lembra que ele abre os olhos, tal, e aí ele queria subir para Jerusalém. Aí Deus disse, o quê? Gabarito você tem para subir. Educado aos pés de Gamaliel, você tem estrutura de gabarito para subir e sentar na cadeira dos apóstolos. Mas assim, você só sabe. Vou repetir. Você só sabe. O que você sabe ainda não desceu em revelação. E o que você vai fazer então, mestre? Eu vou te levar para o lugar onde eu vou pegar o que você sabe e vou transformar em revelação dentro de você. Gálatas capítulo 4. Sabe para onde que Deus levou ele? E ali eu fiquei por 3 anos no deserto da Arábia. Só que a Bíblia não diz o que acontece nesse deserto. Mas eu sei o que te dizer. Você sabe o que acontece nesse deserto? Cristo está sendo revelado a ele. Pastor, por que você está falando disso? Sabe por quê? Porque as pessoas estão cansadas dos nossos discursos. A nossa nação está cansada desse termo discipulado. Só para fazer número.
ou tornar essas pessoas mais dependentes da gente? Sabe o que essas pessoas querem? Ver Cristo revelado em nós. E por que eu tenho que ter Cristo primeiro revelado a mim para depois ir pregar? Sabe por quê? Porque eu não posso falar do que eu não conheço. Olha para o pastor que está do seu lado e diga assim: pastor, você não pode falar de uma coisa que você não conhece. Pastor, como assim? Vou te explicar. Vou te fazer uma pergunta, na verdade. Você deixaria, pastor, apóstolo, você deixaria um médico inexperiente fazer a cirurgia em você? Mas ele é médico, mas é inexperiente. Ele é pastor, conhece muito, mas não tem experiência. Se eu não deixo o médico inexperiente fazer a cirurgia em mim, por que as pessoas têm que ouvir de mim o que eu não experimentei? Vou fazer outra pergunta. Você iria num restaurante conceituado com valor alto para comer uma comida de um cozinheiro inexperiente? Pagaria aquela comida? Quem é o cozinheiro? Não, ele está começando agora. Você comeria uma comida de um cozinheiro inexperiente? Você sabe que na Bíblia nós temos um episódio assim triste, né? Você sabe por que tinha morte na panela? Você nunca se perguntou? Porque na escala daquele dia, na cozinha, no almoço, sabe quem estava? Um discípulo inexperiente na cozinha. Ele achou um punhado de mato e colocou dentro da panela. Traduzindo. Posso traduzir? Você sabe por que tem muita gente morta dentro da igreja? Porque tem um monte de pastor que só sabe a teologia aqui, não tem a revelação aqui. Aí coloca, sabe o que na panela? Eu estou falando tudo isso porque hoje eu acordei com uma palavra no meu coração. Eu até fiz um videozinho hoje e postei lá no meu Instagram. Estou falando isso para você me seguir não, tá? É só para afirmar para você como que acordei hoje. Eu acordei hoje com uma palavra assim. Sabe quando Paulo ele diz assim: eu sou livre de todos, por isso me faço escravo de todos. Ele está dizendo assim, ó: eu estou longe das expectativas das pessoas. Só qual é o problema da maioria de nós, pastores? É que a gente quer se adequar às exigências expectantes das pessoas. E quando você tenta se adequar às exigências das expectativas das pessoas, porque as pessoas são assim, elas querem que você seja o que elas imaginam que você é. E aí, para a gente não magoar, a gente ainda cai na besteira de tentar ser o que a expectativa das pessoas esperam de nós. Aí você deixa de ser quem você é, meu. E eu estou pregando o que eu estou pregando é porque quando eu e você descobrirmos a mente, os pensamentos da mente de Deus e os caminhos de Deus, isso vai nos libertar das expectativas das pessoas. Pastor, é pesado o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Não se iluda nesses dias. A maioria das pessoas estão procurando as nossas igrejas para se conectar mais por simpatia do que por revelação. Elas não querem um lugar onde tem uma revelação. Elas querem um lugar que elas tenham simpatia. Gostei desse apóstolo. Gostei da bispa. Gostei do ar-condicionado dessa igreja. Ai, que igreja confortável. Ela não quer nem saber o que você pensa. Ela não quer saber a sua visão. Ela não quer saber o que Deus está gerando dentro do Senhor. Ela não quer saber dessas coisas. Quem é pastor que sabe do que eu estou falando? Senta com as pessoas e pergunta para elas: qual é a visão que você acha que eu tenho?
sobre o reino de Deus? Elas não sabem. E por que não sabem? Porque não é isso que elas querem. E eu e você, pastor, vamos ter que nos adequarmos ao tipo de igreja que está sendo gerada nesses dias. Ao mesmo tempo que é pesado, o que eu estou te falando é libertador. Porque você não vai criar uma falsa linha de chegada na sua vida, achando porque está cheio, está dando certo. Porque a maioria é só número. A expectativa das pessoas são outra. Elas querem um lugar que elas simpatizem. Porém, eu e você não vamos cair nessa cilada de, para manter essas pessoas, eu vou alimentar esse padrão na mente delas. Se quiser ficar, meu filho, aqui tem visão, aqui tem revelação, aqui tem poder de Deus. Se você quer ficar, vai ficar por Deus, vai ficar pela palavra, vai ficar por Cristo, vai ficar pelas Escrituras. Nem venha porque não tem churrasquinho de final de semana para te alimentar, para você se sentir queridinho do papai. Nem venha que não tem bombonzinho, chocolate, para você se sentir confortável, se sentir aceito, amado. Não, vem porque tem palavra. Rapaz, deixa eu te falar, esse não é um assunto novo não. Jesus tinha 12, quantos? Mas ele só deu a chave para quantos? A chave do reino ele só deu para quantos? Você dá a chave do teu carro para qualquer um. Tu dá a chave da tua casa para qualquer um. A chave do teu quarto você dá para qualquer um. Você dá para quem? Para quem você confia. Não é assim, meu pastor? Aquele carro lindo, maravilhoso, o senhor dá para qualquer um? O senhor dá? Você só dá para quem confia. Mas ele não tinha 12? Enquanto eu não sou banhado por uma revelação do alto, eu não entro no crivo da confiança para receber acessos. Porque chave aqui não é chave de carro, de casa não, tá, gente? Aqui é acesso a realidades sobrenaturais. Chorar, calar, alapa, chorar. Desculpa. Deixa eu parar aqui. Ele só dá a chave para quem ele confia. E quem é o homem da confiança dele? Quem é a mulher da confiança dele? Aqueles que já se desprenderam de ser guiados pelos seus próprios pensamentos e agora estão tentando descobrir o que está na mente de Deus. Fica de pé.